Olá, saúdo com a palavra de Atos, no capítulo 2, o versículo 1 a 6, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, 1 a 6. Este dia muito especial, lembramos o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foi dado à igreja. Senhor nosso Deus, damos graças por este dia, por esta hora, por este momento em que também podemos compartilhar da palavra de Deus, mesmo, Senhor, por meio deste vídeo, mas a Tua palavra, Senhor, esteja falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Lemos no livro de Atos, capítulo 1, os versículos 7 a 11, Não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ação do Espírito Santo, a partir daquele momento em que foi dado à igreja. E tudo tem o seu tempo. E se formos analisar conforme a palavra bíblica de Mateus 25:13, que Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Certamente há tempo para todas as coisas, para todo o propósito, como diz Eclesiastes. Portanto, quando chegou o tempo de Deus salvar por meio de Jesus Cristo, quando veio, morreu na cruz, conforme João 3, que os que creem nele têm a vida eterna.
ao completar-se o tempo, diz a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, também Mateus e Marcos, Deus então enviou o seu Filho a este mundo. Também ao tempo de Jesus, ao cumprir a sua obra redentora, em voltar junto do Pai. João 14,6 diz que ele foi preparar-nos um lugar. E nesse tempo em que ele prepara, ao estar pronto, voltará. E ao tempo de Jesus voltar, como Atos relata, o anjo disse para os discípulos e os que estavam reunidos: como viste subir, verão ele voltar. Você crê no amor de Deus e redenção de Cristo Jesus? Que Ele é o Salvador e Ele é o Senhor de sua vida? Você crê na eternidade junto de Deus e que Ele prepara um lugar? Você crê que breve Jesus voltará e julgará todas as coisas? Mas estaria preparado se Ele voltasse? Não estando preparado, qual seria a desculpa que você arranjaria? Não há desculpa. Hoje é o tempo de preparar, de crer, de buscar, onde a graça de Deus está estendida, não importa qual o pecado, o erro, desde que o pecador se arrepende, muda a vida e segue no caminho do Senhor com fé e obediência. Veja o que diz em Mateus capítulo 26, 45, ele escreve: então Jesus voltando disse: ainda dormis? Ainda repousai? Eis que é chegada a hora. Os discípulos deveriam de estar orando, vigiando e não dormindo. Há o tempo sim de descansar, de dormir, como temos nossos dias para trabalhar, também para descansar, mas há o tempo, o momento de vigiar. Estamos no tempo que Deus nos dá a sua graça, sim, mas é um tempo também de vigiar. Você está buscando a Deus? Você está percebendo tudo o que acontece ao redor? Está colocando a vida em ordem com Deus? Pois há o tempo da revelação e do testemunho. No Pentecostes, conforme Atos 1:8, disse Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Como está o seu testemunho? Como está a sua vida? Certamente que nós somos um testemunho, ou positivo ou negativo, não só com palavras, mas atitudes. Como está a sua atitude? Como está o seu testemunho? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era em ocasiões específicas manifestada, revelada por Deus. E o povo, após a Páscoa judaica, que era a libertação da escravidão que eles viviam lá no Egito, e 50 dias após a saída, eles então receberam a lei de Deus. Mais de 600.000 pessoas que estavam ali peregrinando no deserto. E ao chegarem em Canaã, todo ano, eles então davam graça a Deus, lembravam da Páscoa judaica, da salvação que Deus os dera, também do cordeiro que era sacrificado em prol do perdão do povo, e lembrando a lei. O Novo Testamento é lembrado 50 dias após a Páscoa cristã, após a ressurreição de Jesus, a libertação espiritual, onde mais de 3.000 pessoas estavam reunidas, conforme o relato de Atos capítulo 2. A Páscoa onde Jesus foi o Cordeiro e aonde Ele nos salvou, e aos 40 dias Ele retorna a Deus, preparar lugar, e os 50 dias depois da Páscoa, Ele então envia o Espírito Santo, o Consolador. Nesta anunciação da mensagem, conforme Atos 10:44 diz, Pedro então falava e caiu do céu, o Espírito Santo desceu do céu sobre todos os que ouviam a palavra de Deus, e diz o versículo 8 que eles agora deveriam de Jerusalém até os confins da terra anunciar. O versículo 11 diz, e anunciarão até que ele venha.
Versículo 11 diz: quando Jesus estava subindo na ascensão, os anjos disseram: assim como estão vendo subir, ele voltará. O Espírito Santo é a parte de Deus que atua em nós, que atua em você, atua em mim. A ação da garantia da salvação, conforme 2 Coríntios, que temos esta garantia, que Deus nos perdoa o pecador arrependido. Ele não se agrada com a condenação do pecador, mas que o mesmo arrependa-se. Então esta ação da garantia de ser salvo, porque quem crê tem a vida eterna, quem obedece segue. Também a ação de ensinar, o Espírito Santo, ele nos ensina, nos orienta, a ação de produzir frutos. Gálatas capítulo 5 dá um relato dos frutos espirituais que produz quem tem o Espírito Santo de Deus. E por fim também o tempo de partir, o tempo de deixarmos esta vida, assim como ao tempo de nascer, crescer e assim construir, ganhar, perder, ao tempo de nós deixarmos esta vida aqui. A Bíblia diz que somos formados do pó da terra e ao pó tornaremos, mas a alma e espírito que Deus deu, a Ele torna. Como está a sua vida aqui neste mundo? Você tem edificado, tem construído, mas e a sua alma, a sua vida? A Bíblia diz que nada nesse mundo poderá ser dado em troca, e Cristo dá de graça a salvação. Portanto, creia, confie e busque a Ele. Veja o que diz a palavra bíblica no Evangelho e também no livro de Apocalipse, é o livro da profecia. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiardes, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. Apocalipse 3:13. E também o versículo 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém tome, não troque a salvação, não troque por nada. Mantenha firme a sua fé, creia no Senhor. E assim realmente você será mais do que vencedor, mais do que vencedora.
Agradeço por nos acompanhar em mais este vídeo e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.